Então, o Rafael acabou já falando um pouquinho sobre mim, né? Mas de qualquer forma eu vou me apresentar de novo aqui, né? Essa palestra aqui vai ser Pentest em Web Services, né? Já queria agradecer àqueles que foram para a noitada ontem de noite, né? E tiveram a coragem de acordar cedo de manhã. E eu quase que não consigo acordar também hoje para vir para cá. Mas valeu aí por ter vindo e espero que gostem da palestra, né? Beleza, Pentest em Web Services, né? Já deu para ver que é basicamente uma apresentação sobre segurança e acredito, não sei como é que vai ser a próxima, mas com certeza vai ser bem mais técnica do que foi a primeira palestra. Beleza, então só para começar, uma coisinha, eu aconselho fortemente vocês virem mais para frente, porque vai ter algumas coisas que eu vou apresentar que eu não sei se vai ficar bem quando for para a tela cheia, em questão de poder ver código, esse tipo de coisa. Então beleza, né? Meu nome é Vitor Pasquinel, a maioria me conhece pelo segundo nome porque acha muito esquisito e aí fica na cabeça do povo, né? Sobre mim, eu tenho um mestrado em informática aplicada. Questão de titulação, certificação, eu tenho um CH e recentemente eu tirei o SCSA, que é a prova que vem depois do CH. Se Deus quiser, vou tirar a LPT. Eu coloquei aqui, eu sei que tem gente que não está nem aí para esse tipo de coisa, tem gente que não está aí nem para questão de certificação, alguns dão valor, outros não, mas para quem quiser está aí. Eu sou pentester, eu nem gosto do termo de hacker ou de analista de segurança, eu gosto do termo pentester. Eu sou pentester na Morphos, que é a empresa de segurança aqui de Fortaleza. Lá eu faço tanto pentest quanto análise de vulnerabilidade, né? Eu sou responsável por isso lá, né? Já faz uns 3 anos que eu estou na Morphos. Então eu acabei já pegando muito projeto de cliente, tanto da área pública quanto da área privada, né? Eu sou professor na Unifor, tanto no tecnólogo quanto na especialização de segurança, que a gente está na nossa primeira turma lá. Lá eu dou a cadeira de análise de vulnerabilidade. E eu também sou professor na FIC, também no tecnólogo e na especialização de administração e segurança de redes. Lá eu dou a cadeira de scripts. Tem algum aluno meu que foi... tem alguém aqui que foi aluno meu em algum desses momentos? Foi aonde? Na FIC. Mas na especialização ou na graduação? Na graduação. Tá. Porque se fosse na especialização, tinha um bordão que eu usava que era legal. Mas tudo bem. Eu tenho um blog também que é o Hacking com Tapioca, né? Por favor, deem uma olhada depois, é legal. E eu sou baterista nos tempos livres, né? Gosto de metal, toco em banda de metal e por aí vai. Né? Pelo incrível que pareça, isso aqui era eu num dia de trabalho, viu? Beleza. Um evento só o filé da empresa, tudo bem? Mas essa conversa aqui, uma coisinha que eu tenho que falar, aliás 2. A primeira é que tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, eu não me responsabilizo por nada do que vocês vão fazer a partir do conhecimento que eu vou passar. Então, eu estou falando isso agora porque em uma outra palestra que eu dei sobre Pentest, o povo veio falar sobre isso para mim no final da palestra. Então, o conhecimento que eu vou passar para vocês, se vocês fazerem besteira ou idiotice, a culpa é toda de vocês. Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. Está registrado. Está registrado, pronto. E a segunda, eu ia falar mais alguma outra coisa... Me esqueci agora. Qualquer coisa, se eu for lembrando com o passar do tempo. A palestra é toda do ponto de vista... Eu não sei se tem alguém desenvolvedor aqui, mas a palestra é do ponto de vista do atacante, né? Então vamos lá. Vamos terminar a introdução. Essa conversa sobre o Web Service, né? Para quem nunca ouviu falar em Web Service, eu vou vir com algumas definições sobre o que é isso, afinal. Tem a definiçãozinha oficial do W3C, né? Que eu acho até um pouco formal demais. Tem algumas coisas que eles comentam aí que eu acho que é complicado demais. Mas a ideia é o seguinte, ó. Sistema de software projetado para suportar a interoperabilidade entre máquinas sobre rede. Até aí dá uma ideia de você ter um serviço que é acessível pela rede
né? Você vai ter um servidor, vai ter um serviço específico, que esse é o Web Service, e você vai ter um cliente que faz uma requisição remota através da rede para esse serviço. E aí continua a definição do W3C, que aí ele já começa a falar sobre SOAP e algumas definiçõezinhas que eu vou estar falando mais para frente. Mas ele já começa a falar de umas coisas futuras já. Aí, ó. Outros sistemas interagem com o Web Service de uma maneira pré-escrita. Esse que ele diz de pré-escrita é que no SOAP ele chama de WSDL, ou então no REST pode ser a documentação da API. E a ideia aqui, você vai ter um documento que ele descreve tudo o que o Web Service faz. Quais são todos os métodos, o nome de cada método, quantos parâmetros são, qual é o nome de cada parâmetro, qual é o tipo. Em alguns casos, ainda, se o Web Service te devolve alguma coisa e o que é que ele te devolve. Né? Pronto, de uma maneira prescrita por sua descrição, que é o WSDL, usando o SOAP. Então, ele, nessa definição, ele já começa a falar um pouco sobre SOAP, que é um dos tipos de Web Service que eu vou estar falando. Né? Normalmente transmitido através de HTTP, né? Que agora, basicamente, é o protocolo de aplicação que virou de transporte para quase tudo, né? Com serialização em XML. Ah, beleza. Agora vamos com a definiçãozinha do Pasquinel, que eu acho que é muito mais fácil de entender. Né? Ó, mecanismo ou função se lembra da cadeira de lógica de programação que todo mundo teve, né? Não sei, geralmente alguns vão, outros passam se arrastando, principalmente o povo de redes, né? Mas aí, ó, você tem um mecanismo ou função, né, de requisição-resposta que pode ser chamado por um cliente de forma remota através de HTTP. Como é que é isso aqui, Vitor? A ideia é o seguinte. Se lembra que a gente na cadeira de lógica e programação aprende o que é uma função, um procedimento, um método. É a mesma coisa, você vai ter um método, ele vai ter os parâmetros de entrada, vai realizar uma certa operação e pode ou não te devolver algum tipo de retorno. Né? E a ideia aqui, você pega esse método, joga ele dentro de um servidor web, que ele pode ser acessado via HTTP por um cliente remoto. É a mesma coisa, sendo que a forma de acessar e obter os dados é via HTTP. Mas a ideia basicamente é a mesma. Né? E é claro que o Chuck Norris aprova essa minha definição. Né? Vamos lá. Do ponto de vista do atacante, eu tenho que saber qual é o tipo de web service que eu vou estar atacando. Né? E aí, basicamente, eu tenho dois tipos principais, que é o SOAP e o REST. Dos projetos que eu já peguei na empresa, a grande maioria, eu diria que uns 80%, nos pentests que envolveram web service. A grande maioria era SOAP. Então, nessa palestra, eu vou estar muito focando em cima de SOAP e alguns ataques que você pode realizar em cima de SOAP. Né? Para REST, eu acho que eu só peguei um ou dois projetos que tinham web service rodando em REST. Né? E um deles era um banco. Pronto, então vamos aí com algumas características básicas, né, de SOAP. A sigla significa Simple Object Access Protocol. Né? A ideia é o seguinte. Eu acho o SOAP mais fácil de atacar porque ele é mais formalizado do que o REST. Você vai ter o WSDL, que é o Web Service Description Language, o e-document, acho que é Description Language mesmo. Você vai ter um documento, que nesse documento vai estar listado tudo que o Web Service faz. Vai ter todos os métodos, o nome dos métodos, quantos parâmetros são, o nome de parâmetro, tipo, se é string, se é int, se é o que for. Em alguns casos eu ainda vi o cara descrevendo o que é que o procedimento realizava internamente e o que é que ele te devolve. Né? Então esse cara é um WSDL. Eu vou tentar abrir aqui. Não sei se eu vou conseguir, peraí. Ah, a conexão está ajudando. Errei ali no comecinho. Eu estou fazendo uma buscazinha aqui para
eu tentar identificar alguns web services no Brasil, né? Aqui eu estou fazendo aleatoriamente, pode ser do governo, pode ser normal, o que for. E pronto, eu vou abrir esse do Correios, só para vocês terem uma ideia. Ó, tirou foto, olha a consciência depois, viu? Ó, esse cara aqui é um WSDL, né? Você vai ter um documento em XML que ele descreve o que o web service faz. Mas aqui está difícil de ver, né? Se você quiser ver ele de uma forma mais legível, você tira o WSDL aqui e acessa o ASMX. Pronto. Calcula preço, prazo, web service, né? Olha, ó, são quantos métodos? São 6. Eu tenho calcula preço dado, calcula preço prazo, calcula prazo, preço e por aí vai. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui o calcula prazo. Ó, ele já me diz aqui, ó, bem aqui embaixo, ó, qual é o tipo de mensagem que eu tenho que enviar para o web service, quantos parâmetros são. No caso aqui, o método que eu vou estar chamando é o calc prazo, e eu estou enviando 3 parâmetros, um código de serviço, CEP origem, CEP destino, e todos eles são strings. Então, WSDL, ele já te diz como é que tu tem que acessar o web service, né? Isso aqui, eu particularmente, eu sempre achei que foi suicídio, isso aqui do ponto de vista de segurança. Porque tu está dizendo tudo que o sistema faz para o atacante. E tu pode pegar essa informação para saber... é engraçado eu dar essa piada em outra palestra, que o desenvolvedor, quando vê isso aqui, ele pensa, funcionalidade, 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 funcionalidade. Eu, quando eu vejo isso, eu só penso assim, ó, eu vou atacar aqui, 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 aqui e aqui. Pronto, então, ó, algumas... Ixi, tá bugado. Pronto. As mensagens, já deu para ver ali do exemplo do WSDL, que é tudo enviado via XML, né? Você vai ter os parâmetros que são colocados dentro de um objeto XML, e esse objeto XML você vai jogar dentro de um pacote HTTP e vai mandar aí para o web service. Pronto, agora isso aqui é importante do ponto de vista meu como pentester, como atacante, né? Então, ó, a mensagem, de que forma essa mensagem é gerada? Eu tenho que ter conhecimento de que forma ela é gerada, porque eu vou manipular a mensagem para tentar realizar algo que eu não teria, teoricamente, autorização para realizar no web service alvo, né? Basicamente a mensagem já deu para ver que é um documento XML, eles chamam de envelope XML, mas é um XML de qualquer forma, né? E ele é geralmente formado desses 3 componentes. Você tem um envelope, que na verdade é o XML como um todo, e aí ele tem 2 partes. Ele tem um cabeçalho, que ele vai vir uma série de... Aliás, ele pode vir uma série de URLzinhas que te leva a alguns documentos que estão especificando como é que vai ser formatado o web service, ou a mensagem. E você, no final, tem um corpo que, do ponto de vista do atacante, o que importa mesmo é isso aqui. Então, por exemplo, eu estou fazendo um post aqui e, por exemplo, eu estou acessando uma useraccount.php e eu estou chamando um método aqui, ó, bem aqui, ó, create user, né? Aí, ó, o XML aqui, ó, eu estou fazendo uma requisição post. Bem aqui, essas primeiras URLs é o header, que eu falei que ele vai uma cacetada de URL levando a algumas padronizações de como é que a mensagem tem que estar formatada. E aí lá embaixo eu tenho um body, que é o corpo, e aí pronto, isso aqui é o que importa. Ó, create user. E os 3 parâmetros, username, password e signature, né? Aí eu coloquei aqui Vitor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e minha assinatura. Isso aqui é o que, do ponto de vista do atacante, é o que é importante. É porque é o que eu vou estar manipulando para tentar atacar o web service. Vamos embora. Agora a gente tem um REST, né? Que é, como eu mencionei, também é outro tipo de web service, mas pelo menos
na minha experiência, eu peguei bem mais o Web Service SOAP do que REST, né? Significa Representational State Transfer, né? E a ideia é um pouco diferente do SOAP, no sentido que ele trata aqui todos os objetos como recurso, né? E todo recurso, você vai acessar ele através de uma URL específica. E aí o REST, ele tem um lancezinho, que é o seguinte, ele tenta pegar algumas operações do HTTP e dar um novo significado a elas. Porque o usuário pode pegar um objeto desse, um recurso, e pode realizar 4 operações básicas por cima do recurso. Ele pode buscar um recurso, é o CRUD, né? Ele pode buscar um recurso, ele pode atualizar um recurso, deletar ou atualizar, né? E aí a ideia é pegar os 4 métodos do HTTP, né? O buscar vai ser o GET, o put vai ser criar, o post vai ser atualizar e o delete vai ser para remover. Então a ideia é pegar esses métodos que já existem no HTTP e meio que dar um novo significado a eles, já associando com essas 4 operações básicas que você pode realizar por cima de um objeto, né? Pronto, beleza. Mas vamos ver de que forma a gente pode atacar isso, né? De novo, isso aqui é importante do ponto de vista do atacante, que é de que forma a mensagem é formatada e enviada para o Web Service, né? Como eu já mencionei, os objetos utilizam os métodos HTTP, né? Criar, buscar, deletar, atualizar, né? Get, post, delete, put, né? O que pode ser feito aqui? O REST, os objetos podem ser serializados em JSON. O que você pode fazer é mandar uma requisição REST para algum Web Service e geralmente ele te devolve um JSON ou então um XML. Pode ser ou então qualquer outro tipo de formato. Ele não se prende a especificamente o XML não. Mas Vitor, mostra aí mais um exemplozinho que a gente vê no negócio fica mais fácil de entender, né? Então, ó, a ideia, vamos dizer que eu quisesse criar uma nova conta, o usuário Vitor. Eu tenho um Web Service, ó, estou usando put, né? Que aí ele associa o put com o verbo de criar um novo objeto. No contas, e aí ó, eu já estou criando uma nova conta, que vai ser uma conta Vitor. Aí como parâmetro, eu estou passando aqui no get, mas no caso pode ser JSON ou alguma outra coisa. Então eu estou passando idade e a cidade, né? Isso aqui vai criar um novo objeto, conta, que vai ser conta Vitor. Ah, e se eu quero buscar esse objeto que eu acabei de criar? Você dá um get contas barra Vitor, né? Eu tenho alguns outros exemplos aqui, só para ver. Ah, tá aqui, ó. O criar nova conta, que é o mesmo exemplo que está nos slides. Se eu quisesse atualizar a conta Vitor, né, o usuário Vitor, eu posso fazer um post contas Vitor e lá embaixo, ó, no corpo do post, passar a cidade igual lá. Se eu quisesse me mudar de cidade, Recife, por exemplo. Ah, eu quero remover uma das contas. Eu uso o delete, já chamando o objeto aqui, ó, diretamente. Aí a ideia é ele deletar. Então tem uma introzinha básica, pelo menos do ponto de vista do atacante, o que é que eu preciso saber, né? Diz REST SOAP. Vamos lá, me preparando para o ataque, né? Antes de tudo, eu tenho que encontrar os web services. A ideia é que alguma empresa me pagou para fazer o pentest, né? E eu tenho que conseguir encontrar esse SCABA logo antes de tudo, né? Aí aqui tem algumas buscas que você pode utilizar com o Google Hacking, né? Aliás, essa primeira eu até utilizei aqui na buscazinha que eu fiz, né? Você pode fazer um extension, a SMX em um URL WSDL. E no site eu só coloquei BR, então ele vai pegar todo mundo que é do Brasil, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse um cliente que fosse do governo, né? E aí ele me devolve os WSDL do governo, e por aí vai. Então, isso aqui é alguma coisa da Fazenda, Ministério, sei lá, Fazenda do São Paulo. Se esses caras tivessem me contratado,
Aí eles têm mais de um, inclusive. Então são formas de você identificar os web services de um determinado cliente, né? A vítima, no caso. Então você tem que primeiro achar, né? Aqui algumas formas diferentes de você achar os WSDL de um determinado domínio, né? Outra forma, se você não conseguir encontrar através de Google Hacking, você pode fazer muito bem um Nmap para a porta 80, 443 ou então 8080 e simplesmente pegar o resultado que você consegue obter a partir disso, fazer um parsing para tentar descobrir se você consegue achar algum web service rodando em alguma porta dessa. Pronto, vamos cair para a porradaria, né? Questão de ferramentas, né? Eu particularmente coloquei 3 aqui. Em relação ao web service, eu até que gosto disso, porque ainda não tem muita ferramenta no sentido de automatizar tudo, e algumas ferramentas só fazem a parte de detecção. Para você explorar a vulnerabilidade é outra questão. Então, antes de tudo, tem o Suits, que na verdade é uma biblioteca de Python. E para quem conhece Python, Python é simplesmente o bicho, é massa demais, né? Tem o Burp Proxy, que é um proxy HTTP Proxy, que é o meu favorito. Tem uma terceira ferramenta que é o SOAP UI, né? Que eu mexi um pouco nela, mas ela parece ser uma boa ferramenta, né? Pronto, eu tenho alguns vídeos aqui que eu gravei do Suits e também eu consegui combinar o Suits com o Burp Proxy, né? Agora eu espero que fique legal os vídeos. Importando a biblioteca do Suits, eu tenho uma URL aqui para um web service que ele faz geolocalização de IP, né? Eu estou instanciando aqui um objeto do Suits, um cliente, e mandando dar um print no cliente, que aí ele vai me dizer quais são todos os métodos que tem naquele WSDL, né? O legal de você poder fazer o script e importar a biblioteca é porque você pode começar a automatizar os ataques, sabe? Isso é muito bom. Você cria as suas próprias ferramentas, para falar a verdade. Pronto. Ele viu lá esse www.webservice.net, que para esse caso aqui era o GeoIP Server SOAP, e para esse web service específico eu tinha 2 métodos, o getGeoIP, que ele recebe um parâmetro que é uma string, e eu tenho outro que é o getGeoIP context, que ele não recebe nenhum parâmetro. Na verdade esse cara pega a informação a partir do meu IP e diz onde eu estou. Mas aqui no caso eu vou estar chamando o primeiro método, que é o getGeoIP, passando um endereço IP, só para mostrar a forma que eu posso chamar um determinado web service, né? Vou estar passando aqui o endereço, acho que é o do Terra ou é da Wall, não me lembro não. Se alguém do Terra ou Wall ver esse vídeo, é só demonstração. Pronto, ó. Eu chamei o método lá, né? E ó, ele já me devolve, ó, código de retorno, IP, detalhes da operação, diz qual é o nome do país e a cifra, né? Então, é uma forma muito boa o Suits de você poder fazer o passing do WSDL, descobrir quais são os métodos e poder chamar os métodos a partir dele. E aí a ideia é você começar a criar suas próprias ferramentas, até porque as que existem não estão muito avançadas ainda. Então, é legal porque você vai acabar desenvolvendo suas próprias ferramentas. E é bom que você simplesmente descarta os script keys, porque você vai ter que acabar programando mesmo e fazendo suas próprias coisas. Acho que esse aqui eu posso fechar. Vamos para o segundo. Rapaz, eu acho que eu vou passar do meu tempo limite, mas eu acho que vocês vão gostar da palestra. Então vamos lá. Agora,
Eu, eu utilizando o sudos e bem aqui, ó, eu já estou passando como endereço, ó, prox e o endereço de onde o burp vai estar rodando. Então eu já estou combinando uma ferramenta com a outra já, né? Eu tenho aqui, isso aqui é o endereço de uma VM minha que está rodando um web service que é vulnerável ao ataque. E aí, ó, eu vou contactar o web service e ele vai me dizer quais são os métodos que ele realiza. Ó. Ele tem um create user, delete user, get user e update user, os parâmetros de cada método, né, o que cada um faz. E aí, nesse caso, eu acho que nesse vídeo eu já tinha criado um usuário Vitor e eu vou tentar dar um get user para buscar o usuário Vitor, né? Descomentar lá, pronto. Vou dar um get service, um service get user para buscar o usuário Vitor. Aqui, pronto, é o burp, para quem nunca viu o burp antes. Ó, a requisição, como eu já tinha colocado, configurado para ir mandar para o burp, ó, tá aqui, ó, o XML da requisição, né? Aí o legal é que com o burp eu posso pegar a requisição e manipular ela, né? Então, ó, tem o resultado, né, da requisição, ó, Vitor, minha assinatura. Aí lá em cima, ó, eu tô pegando aquela requisição e agora eu vou manipular ela. Ó. Tem Vitor, primeiro eu acho que eu chamo ela normalmente, pronto, 200 ok, tudo certo. Aí eu vou começar a brincar um pouco com Web Service. Nesse vídeo aí eu faço um SQL Injection. Ó, eu coloquei um aspa simples só para mostrar que a aplicação dá erro lá embaixo. Ó, começou a dar uns erros aqui, erro para lá, etc. Por aí vai, né? Aí agora está mostrando a query, né, que foi realizada. Mais. Vamos lá. Aí agora eu vou fazer a requisição completa, né? Só para realizar um ataque mesmo. Aqui eu estou pegando o nome do usuário do banco e o nome do banco em si, né? Ele me devolve Vitor, aí o username é root, né? @localhost e o nome do banco é o NOASP, né? NOASP. Então eu já posso, no caso, pegar os sudos, mandar a requisição pelo burp, manipular a requisição lá no burp e enviar de volta para o web service e aí assim realizar o ataque contra ele. Aqui então já deu para ver aqui, né, nesse exemplo do vídeo eu realizando um SQL Injection contra um web service. Aliás, alguém já viu esse desenho? É massa pra caramba. Só uma dica, viu? Não é perfeito. É o pai de todos os de luta. Pronto, testando web service, né? Vamos lá, novamente. Eu tenho um SOAP, eu tenho um REST. Eu já sei de que forma eu posso encontrar os web services e eu já sei quais ferramentas eu posso utilizar para atacar eles, né? Agora vamos para um pouco de metodologia, né? Para o SOAP é mais fácil, né? Primeiro eu tenho que mapear o WSDL, né? A gente já sabe como é que eu consigo encontrar um WSDL e através dos sudos eu posso fazer todo o parsing dele e saber quais são os métodos, né? Então, ó, mapear o WSDL, eu posso mandar para o burp para cada para cada método específico eu posso criar uma requisição de teste lá no burp, que essa requisição eu vou manipular, né? E aí eu faço um fuzzing de todas as requisições e parâmetros. Para quem não sabe o que é fuzzing, é quando eu manipulo, é o que eu fiz no vídeo, quando eu manipulo os parâmetros e mando parâmetro errado de propósito para a aplicação, no sentido de tentar criar algum bug nela. Pronto, para o REST, a metodologia é um pouco parecida, sendo que o que muda, eu diria que é um método de mapeamento, né? Porque no REST eu não tenho WSDL, então eu tenho que de alguma forma esperar, no melhor dos casos, que a própria empresa tenha algum tipo de documentação que eles apresentam isso de forma pública, se tiver muito bom,
Outra forma seria eu fazer algum tipo de percorrer o site inteiro e tentar identificar mesmo na mão quais são os métodos que a aplicação utiliza. É um pouco mais trabalhoso, mas dá para fazer também, né? Aí pronto, o restante é parecido com o SOAP, né? Eu crio uma requisição de teste para cada método e aí agora se lembra que no REST eu posso realizar as 4 operações por cima de um mesmo método, né? Por cima de um objeto. Então para cada método que eu identificar, no caso é eu pegar aqueles 4 operações, né? Get, put, delete, post, e tentar fazer fuzz em cima das 4 operações. Pronto. Agora sobre ataque, isso aqui é o seguinte, eu queria falar um pouquinho especificamente sobre 2 ataques, que é o XPath Injection e o XXE, que eu acho esse ataque super legal, né? O negócio é o seguinte, eu estou mostrando esses 2 porque são os que eu acho que tem mais a ver com Web Services, né? Especificamente o Web Services. Eu sei que no vídeo eu mostrei um SQL Injection, mas SQL Injection é um tipo de vulnerabilidade que já está presente em todo tipo de aplicação web. E como a palestra é sobre o Web Services especificamente, né, eu quero falar algo mais que é voltado para o Web Services, né? Pronto, então vamos lá para o XPath Injection, né? Para quem nunca ouviu falar de XPath, o negócio é o seguinte: XPath ele funciona em cima de um documento XML, né? Você geralmente tem vamos dizer que você tivesse uma base de usuários, que essa base de usuários fosse toda presente dentro de um documento XML. XPath serve para você fazer, tipo SQL, mas para você fazer queries por cima de um documento XML. Uma forma bem resumida de explicar é exatamente isso. E aí, da mesma forma do SQL Injection, se o desenvolvedor, na hora de receber o parâmetro de um determinado método, ele não fazer a validação correta dos parâmetros de entrada, isso pode levar a um XPath Injection, né? E aí aqui no caso, ó, deixa eu... scripts, XPath... Eu vou mostrar aqui que eu acho que vai ficar melhor. Nesse exemplo que eu vou mostrar no vídeo, eu tenho essa minha base de usuários aqui, né? Pode ser que eu tivesse um site ou um web service que estivesse se comunicando com a base de usuários que tivesse todo em XML, né? Eu tenho um usuário admin, um usuário Vitor e um usuário Rebeca. E aí, isso aqui é só para servir de exemplo, né? E aí, ó, eu tenho um códigozinho em PHP. Novamente aqui, é bem simples, é só servir como POC mesmo. Então, ó, ele lê um determinado XML bem aqui, ó, que é aquele lá da figura, né? Ele recebe como parâmetro de entrada um usuário e uma senha. E aí, ó, por cima lá do XML, ele faz essa requisição aqui, ó. Bem aqui. Ele vai buscar nos nós de usuário aqueles que têm o username, o texto, igual ao parâmetro username que eu estou recebendo de entrada, e a senha text igual à senha, que é aquele parâmetro de entrada que eu estou recebendo. E aí, no caso, ele vai imprimir o usuário que foi encontrado, e o usuário que está logado na aplicação. Agora, é saber de que forma eu posso atacar isso aqui. A ideia do XPath Injection é a mesma do SQL Injection. Então, para quem conhece SQL Injection, isso aqui vai ser bem fácil de entender. Pronto, Ixi, ficou pequeno pra caramba. Mas eu espero que dê para entender. Lá em cima, eu estou chamando exatamente aquele PHP lá que eu mostrei para vocês, né? Eu estou passando, ó, o usuário logado Vitor, porque lá em cima eu estou passando o usuário Vitor e, no caso, a minha senha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, lá no caso daquela query, essa aqui é exatamente a query que é realizada lá no PHP, né? Aí aqui eu estou substituindo dentro da query os parâmetros, né? É como se você estivesse pegando os parâmetros e jogado exatamente lá. Então, quando eu botei Vitor e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, a query vai ficar exatamente desse jeito aqui, né?
e aí ela vai me devolver um usuário válido, no caso, né? Aqui eu estou só mostrando o PHP, que é o mesmo que eu acabei de mostrar. Pronto. Aí, aqui tudo bem, o usuário ok, né? Mas aí agora no caso, eu vou... Deixa eu ver aqui o que eu faço que eu não me lembro. Eu coloquei uma aspa simples logo depois do Vitor, que o que é que vai acontecer? Quando eu coloco o Vitor, aspa simples, e jogo isso dentro daquela carry, vai quebrar a carry e a carry vai ficar inválida. Por isso ele vai dar uma mensagem de erro, né? Ó, eu vou até botar aqui para mostrar como é que iria ficar. Ó. Se eu botasse Vitor, aspa simples, ia ficar dessa forma aqui, né? E isso aqui ia gerar uma carry inválida. Por isso que deu erro lá na aplicação, né? Causa erro. Aí agora, vamos lá modificar novamente. Se eu tentar colocar, o que eu boto aqui? Aqui eu já vou fazer o ataque em si, né? Eu estou adicionando o aspa simples ou 1 igual a 1, e vocês vão entender como é que isso vai ficar. O usuário, ó, admin, né? Como é que eu consegui me logar com o usuário admin se eu não sei a senha de admin, né? Aí, ó, agora vamos de volta lá, ó. E esse foi o parâmetro que eu coloquei lá no browser. Admin igual a... Deixa eu tirar os encoding. Pronto, ficou desse jeito. Eu botei admin, aspa simples ou aspa simples 1, aspa simples igual, aspa simples 1. E aí quando você fazer isso e jogar lá na aplicação, ele vai pegar o parâmetro e jogar dentro da carry. Aí ele vai criar essa carry aqui. Vai ser o quê? Dentro dos nomes de usuário, procura aquele usuário que tem um nome admin, ou 1 igual a 1, isso aqui é verdadeiro. Todo mundo sabe. 1 é igual a 1, é verdade. Né? E a senha seja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é falso, eu nem sei qual é a senha do admin. Mas tem um detalhezinho que é o seguinte: no XPath, o end tem prioridade por cima do OR. Então fica dessa forma aqui. Ele vai realizar primeiro a equivalência da direita, que é 1 igual a 1 end password, né? 1 igual a 1 é verdade. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai ser falso, porque a gente viu que a senha do admin é outra. Então ali internamente vai dar falso. E aqui do lado esquerdo, o nome do usuário admin é verdadeiro. Então vai ficar verdadeiro ou falso. E como é a operação ou, vai dar verdadeiro. Então eu vou logar como usuário admin e eu nem sei qual é a senha dele. Então é só eu especificando, né? Verdadeiro ou falso. E ali no outro lado vai ser verdadeiro, né? No nome do usuário. Como o primeiro usuário da lista era o admin, nesse caso é verdadeiro, né? Verdadeiro ou falso. Aí, verdadeiro. E aí eu consigo me logar como admin. Eu vou correr um pouquinho por causa do tempo. Pronto. Esse é o primeiro tipo, XPath Injection, né? Pronto, agora esse aqui eu dou muito valor. É o que eles chamam de XXE, o XML External Entity. A ideia é o seguinte: o alvo aqui agora não é a aplicação em si, né? Mas é o parser do XML que é utilizado pela aplicação. Você vai estar atacando o parser, não a aplicação, né? Era como se você tivesse assim, um cliente, acessa o servidor, a requisição passa para o parser, e do parser passa para a aplicação mesmo em si, para o código dela, né? E a mesma coisa quando o resultado volta. E é importante essa parte do resultado voltando para um dos exemplos que eu vou mostrar. Então, ó, aqui no caso agora, o alvo é o parser do XML, né? E a ideia aqui é que o atacante, se o parser não tiver configurado da forma correta, eu posso inserir algumas entidades HTML dentro do XML, que isso vai ser interpretado de uma forma errada pelo parser, e eu posso obter informação que eu não deveria ter a partir disso. Vamos lá, demonstração. Onde que é mesmo?
Seguinte. Rapaz, uma dica aí, toda vez que vocês forem fazer a apresentação, ou então forem ou palestra a apresentação pro chefe, grave os vídeos antes e mostre na hora, que a lei de Murphy é incrível. Você vai apresentar ainda tudo errado, né? Esse aqui é melhor. Peraí, eu pausei o vídeo, pausei. Esse aqui é melhor apresentar, tá bem aqui, ó. Pronto. Eu estou usando nesse vídeo o Multilidae, que é uma aplicação web vulnerável de propósito, que ele tem uma funcionalidade que recebe XML, né? E aí, ó, eu vou passar essa requisição XML aqui, que tem um objeto pessoa, que tem 3 parâmetros: nome, idade e cidade. A aplicação vai fazer o passing do XML e me devolver o valor dos nós. Eu vou estar jogando o XML aí dentro desse text box aí. E ele vai me devolver, ó, Vitor 29 Fortaleza, que é exatamente os valores lá dos parâmetros que estavam lá na aplicação, né? Aí agora vamos para o próximo exemplo, que é o seguinte. Eu não sei se todo mundo sabe, mas tem alguns caracteres especiais que você não pode colocar em aplicação web, porque se você colocar, vai começar a quebrar os tags do HTML e você vai ter problema. E aí, o que é que o HTML faz? Substitui certos caracteres pelas entidades HTML, que são, por exemplo, esses caras bem aqui, ó. Ninguém nunca viu isso aqui, não, ó. Você tenta inserir, por exemplo, uma aspa dupla dentro de um text box, aí ele vai aparecer dessa forma aqui, né? Então, ó, isso aqui é uma entidade HTML, né? Quando o parser vê isso aqui, isso aqui é uma entidade HTML. E essa entidade HTML representa o quê? Aspa dupla. Então ele vai, tira isso aqui e bota a aspa dupla no lugar. Pronto. O mesmo exemplo lá, ó. Eu coloquei quote, Fortaleza, quote. Aí vai ficar aspa dupla, Fortaleza, aspa dupla. Pronto, ó. Substituiu. Aspa dupla, Fortaleza, aspa dupla. Ele já fez, ele identificou que é uma entidade HTML e já fez a substituição. Mas agora vamos levar para um caso mais legal. O que muita gente não sabe é que você pode definir as suas próprias entidades HTML, fora as que já existem de padrão. Ó, bem aqui, ó, agora nesse exemplo, ó, eu adicionei isso aqui, ó. Isso aqui não existia nos exemplos anteriores. Eu estou fazendo doctype, pessoa, que esse pessoa é o pessoa daqui. Ó, estou criando uma entidade, né? Parece coisa de terreiro, né? Assim, entidade. Exemplo, Fortaleza. Então, ó, toda vez que eu chamar a entidade exemplo, ele vai aparecer aqui, ele vai ver que é uma entidade HTML, que não é uma entidade HTML padrão, e vai tentar substituir. E substitui pelo quê? Pela palavra Fortaleza. Aí vem aqui embaixo o nome Vitor, idade 29, opa, cidade, ó. Eu já estou chamando aqui, ó, a entidade HTML que foi criada por mim aqui. Aí quando ele vê isso aqui, ele vai pegar isso aqui e tirar, pegar a Fortaleza e botar aqui dentro. Bicho. Essa parte é longa, mas é importante que só. Ó, criou, no caso está criando o doctype pessoa. Bora. Pronto, eu vou jogar lá, ó. Pronto, ó. Criou lá embaixo, ó. Vitor 29 Fortaleza. Ele percebeu que era uma entidade HTML que eu criei. E aí agora, ó, ele está substituindo. Vocês conseguem ler aqui para eu não ter que voltar para o Notepad? Consegue, né? Pronto. Aí agora, ó, vamos começar a esticar a baladeira. Vamos saber se eu posso criar uma entidade dentro de outra entidade, né?
Então, ó, eu crio uma primeira entidade, exemplo 1, Fortaleza, e uma outra entidade, exemplo 2, que é minha cidade, e eu referencio a entidade número 1. Aí aqui embaixo eu boto Vitor 29 e chamo a entidade 2. Então o que vai aparecer lá no código? Minha cidade igual a Fortaleza. Vou jogar lá, ó, lá embaixo, ó. Minha cidade, Fortaleza. Então eu posso inserir uma entidade HTML dentro de outra e chamar, né? Agora, ó, apareceu uma cacetada de coisa. Não sei se dá pra ver, mas se você fazer isso aqui, você vai matar a máquina que você está enviando a requisição. O que você faz aqui? Essa parte bem aqui está errada, mas eu vou já explicar. Você cria uma entidade A, que o valor dela é A. Aí você cria uma entidade B, que ela referencia 8 vezes a entidade A. Aí você cria a entidade C, que referencia 8 vezes a B. Aí já deu para ver, né? Onde é que isso aqui vai chegar. Você chega no H e está referenciando o G 8 vezes. O que é que vai acontecer? Vai criar uma string gigantesca, que quando isso for passar por parsing, e ele ver o tamanho da string que ele vai ter que criar, vai causar falta de memória na máquina e vai matar a máquina. Vai causar negação de serviço nela, né? E aqui no caso, está errado, não é A não. Aqui eu deveria referenciar era H, né? Então, se você fazer esse tipo de coisa, você vai causar negação de serviço. Mas nunca faça isso no pentest não, porque seu cliente vai lhe matar. Porque você está matando a máquina dele. A não ser que você queira ser demitido mesmo. Vamos pulando aqui. Pronto, vamos começar a partir para o lado bom da história. Beleza, Vitor. Eu só estou vendo substituição de palavra aí, mas vamos ver a exploração desse negócio. O parser, ele tem um lance que é o seguinte. Eu posso definir um arquivo, que dentro desse arquivo está o conteúdo que vai ser substituído pela entidade. Como é que faz? Faz desse jeito aqui, ó. Entidade, o nome da entidade, eu boto system, e a localização do arquivo, onde deveria estar localizada, teoricamente, a palavra lá que vai ser substituída pela entidade. Aí adivinha o que é que vai acontecer quando eu faço isso aqui? O conteúdo do arquivo vai parar aqui dentro. Ó, eu estou referenciando aqui, ó. Entidade pessoa, entity, LFI, system, né? Aí tá lá, ó. Index.php, blá blá blá. Vamos adiantando aqui. Correndo, copiei, mandei para lá, executei. Aí, ó. O conteúdo do PHP, ó. Aí se tivesse, por exemplo, uma conexão de SQL aí, com um string de conexão, aí eu já tinha acesso ao usuário e senha do banco de dados. Isso é legal, mas vamos esticar mais ainda a baladeira. Ele me permite usar um operador file. Que aí eu posso passar o path universal do arquivo que eu quero acessar. Então, ó, nesse caso o servidor é um Linux, né? Se eu quisesse ter acesso ao PSWD, ou então se eu fosse, no caso o servidor estivesse andando como root, se eu quisesse ter acesso ao etc/shadow, para já puxar os hash e fazer a quebra de hash, podia fazer isso também. Então aqui no caso eu estou usando o operador file. É você ver, né? Nessas horas você meio que para assim, rapaz, por que o povo cria essas coisas, né? É que nem umas coisas que eu já vi em banco de dados que até hoje eu não entendo por que o povo cria essas funcionalidades malucas. Mas como o programador gosta de funcionalidade e quer fazer tudo, né? Então pronto. Pronto. Aí é o conteúdo do PSWD. Do servidor, né?
Mas vamos mais. Eu quero ver a destruição total. Então, Vitor, eu ainda posso fazer isso aqui? HTTP e mandar um URL e ele baixa o arquivo? Pode. E o pior que pode. Né? Isso aqui está em outro vídeo. Deixa eu pular essa parte aqui, porque eu sei que eu não gravei. Está no outro vídeo. Agora vamos para uma parte aqui. Eu já estou no XSS. Pronto, já estou no XSS. Para quem não conhece XSS, é quando você consegue injetar JavaScript dentro de uma aplicação, né? E aí, ó, aqui no caso, eu estou inserindo JavaScript na aplicação. Eu tenho que usar esses operadores aqui malucos, porque eu estou criando uma tag script e eu tenho que usar isso aí, porque senão o XML parser vai pensar que é o novo nó do XML e vai dar erro. Por isso eu tenho que botar os caracteres de menor, maior dentro desse operador aqui, o CData. Eu vou pegar isso, eu vou jogar lá no XML, ele vai interpretar, vai ver isso aí, vai fazer o decode e mandar de volta para o browser do cliente. Aí quando jogar de volta para o browser do cliente, isso aí vai ser interpretado como JavaScript. Aí vai executar no browser do cliente. Então você tem um XSS refletido dentro de um XE. É um negócio massa, né? Aí, ó, ele abriu a telazinha, ó. Isso aí já foi efeito do JavaScript que foi injetado dentro do browser. Essa parte aqui termina. Agora é para mostrar aquele exemplo do HTTP, né? Eu estou colocando um determinado endereço IP aqui, que o massa daqui é que poderia ser o endereço IP de um servidor da rede local do servidor, né? Ó, onde ele está tentando puxar um arquivo xxe.txt. Pronto, tá aí o servidor web, um champ fuleiragem rodando, e tem um txt lá que eu vou tentar buscar o conteúdo do txt através da requisição lá. Pronto, vou copiar, vou mandar lá. Agora ele vai, o servidor mesmo vai pegar, ó. Teste web server. Pronto. Agora para fechar com chave de ouro, vamos para uma coisa mais realista. Vamos começar a combinar os ataques, né? Já teve uns projetos que eu fiz desse tipo de coisa já. Sendo que não era com um file inclusion, não, era com SQL injection, né? Mas a gente pode começar a combinar os ataques, né? Vamos fazer isso aqui. Eu sou um atacante, tem um servidor X aí na minha vítima, vamos dizer que isso é uma empresa. O servidor X está na DMZ, tem um servidor Y, que é esse o servidor que eu quero acessar mesmo, ele está na rede interna. O que é que eu vou fazer? Eu vou realizar um XXE para o servidor X, vou fazer com que o servidor X realize uma requisição HTTP, que nem naquele outro vídeo anterior que eu mostrei, para o servidor Y, que está na rede interna, nem eu tenho acesso àquele cara. Vou comprometer o servidor Y e fazer com que ele crie uma conexão reversa para o atacante. Pronto, o atacante é o 108, tá aí, rodando o handler do Metasploit com o interpreter. E tem um servidor FTP, já ia me esquecer, no atacante. Porque eu vou fazer com que o servidor interno baixe um backdoor e execute. Aí eu estou com esse scriptzinho aqui, em Python, que ele vai criar para mim o XML que vai enviar para o primeiro servidor. E bem aqui, ó, a requisição que vai ser enviada via HTTP para o servidor o Y, que é o interno, o 2. Nessa primeira requisição, eu faço duas requisições nesse vídeo. A primeira, ele vai criar um arquivo de script no servidor Y, que esse script vai ser utilizado para baixar o backdoor do atacante através de FTP. Aí, ó, eu vou executar
a primeira requisição. Tá aí. Olha, ó. Ele está criando, ó, a entidade e está enviando, ó, HTTP para um IP interno e para um PHP que eu sei que é vulnerável lá no servidor interno. E aqui a requisição, ó, está em base 64, mas isso vai ser interpretado pelo servidor lá dentro. Pronto, realizou a primeira requisição. Então lá no servidor interno, o Y, ele vai criar o script. Aí agora vamos executar o script que vai baixar o backdoor lá do atacante via FTP e vai executar ele. Pronto, aí agora eu pego essa segunda requisição, mando lá, ele vai mandar via HTTP lá para o servidor interno. Aqui, ó, HTTP. Cadê? Eu já executei. Pronto. Ele vai validar. Ó, é tanto, ó, que ele está executando. Aí se eu for lá pro atacante, ó, o servidor interno já fez o download e abriu a sessão no Meetup. Porque ele fez o download do backdoor e executou o backdoor. Aí agora é só dando um synsifo para mostrar, ó, Windows e eu dentro do shell já. Dentro do servidor interno, né? Já comprometido. Então você tem uma destruição bem legal aí. Então isso aqui é um exemplo mais realista. Pronto, para terminar, pessoal. Já deu para ver que o Web Service é um grande alvo de ataque, né? Escolha bem as suas ferramentas, até porque não tem muitas, e você vai ter que acabar fazendo muita coisa manual, mas eu acho isso legal. E combine os ataques para ter os maiores resultados, né? Aí, antes de terminar, para quem gostou da minha apresentação e quiser ter mais acesso ao trabalho, tem um blog do Hack com Tapioca. Pela Morphos eu tenho um curso de Python, que é Python voltado para Pentest. É um curso de 40 horas, então quem quiser ter acesso a isso, fala comigo depois. E tem uns outros workshops que eu já tinha uma ideia, estava até comentando com o Rafael. É um workshop de segurança, na verdade seria Pentest em rede IPv6 e outro para análise de malware. Então quem tiver interesse a isso, ou alguma outra coisa de pentest, de treinamento, fala comigo. Porque ou nesses 3 cursos que eu falei, ou então eu ano passado, acho que foi em novembro, eu fui dar uma palestra em Aracaju, no Sergipe. E teve um pessoal do governo que quis fechar a turma fechada para fazer treinamento de pentest. Então se você tem interesse nesse tipo de coisa também, venham falar comigo. Pronto, aí nessa hora agora vocês batem palma e eu fico feliz. Peraí, cadê minha mochila? Eu trouxe umas besteiras aqui da Morphos. Olha aí, rapaz. Surpresa isso daí, pessoal. Pois é. É bom que acontece assim, né? Tem 2 canetas e um caderno. Olha aí como é chique, ó. E aí, ó. Isso aqui é para 2 perguntas e quem fazer a melhor pergunta do Pronto, segura. No final, deixa eu só guardar aqui. No final a gente vai fazer uma mesa aqui com todos os palestrantes, entendeu? E as perguntas que foram feitas pro Vitor, aí faz tudo no final, né? Fazem tudo no final, tá ok? Agradecer aqui ao Vitor pela presença dele e a explanação aí que ele fez. Não, mas isso acontece nas melhores famílias de Londres. O que acontece é o seguinte. Vendo essa palestra do Vitor. Peraí, deixa eu só fazer um negócio. Pode falar, pode fazer. É uma tradição que eu tenho. Fala o seguinte: vocês todos levantam os braços assim, como se tivessem show animado. Boa. Uma salva. Eu vou fazer isso também, viu? Depois também. Vou evitar ele. É o seguinte: depois dessa palestra do Vitor aí. Eu não sei se vocês ficaram com a mesma sensação que eu não sei nada. Tipo assim, que eu tenho muito a aprender ainda, entendeu? Principalmente nessa área de segurança, que, tipo assim, é uma coisa que eu tenho uma certa paixão
por conhecimento da área de segurança, né? Então eu vou vir aqui para frente para passar aqui o certificado de participação da Sucesso. É chique. Ah, mas peraí, só para ficar chique mesmo. Ah, é? Tudo a ver. Deu mais ficar assim. Daí ficou, foi pro 10, né? Pessoal, agora é o seguinte. Eu queria que vocês... Deixa eu ver se o negócio aqui. Não, tirei. Eu queria que vocês me dessem 30 segundos. Todo mundo ficasse de pé agora, por favor. Fica aí todo mundo de pé, tá? A gente está indo agora para a terceira e última palestra. A gente não vai dar intervalo porque a gente atrasou e também o Vitor ajudou a gente também comendo um pouquinho do tempo, mas graças ao Eugênio ficou meio equilibrado porque a palestra dele foi mais demorou menos. Então eu queria que vocês esticassem o braço aí para cima assim, faz para o lado para acordar um pouco. Estamos indo para a última palestra, né? Ver se a gente consegue ficar até o final aí para fazer a alegria também do nosso grande professor Patrick Cunha. Vai estar fazendo uma palestra aí. E por favor, por falar isso, no final de cada palestra já podem avaliar aí